Olá, minha gente, estou aqui para um novo vídeo. Nesse vídeo, a gente vai falar quais são os meus objetivos pós-doutorado, né? Como vocês sabem, eu moro em Paris, na França. Então, o meu doutorado está sendo feito na Europa, em Portugal. E como é que eu posso falar para você? Uma vez que eu terminar meu doutorado, eu vou trabalhar na Europa, porque é lá que eu moro. Vou trabalhar na França, certo? E aí, aonde é que está a diferença de países, né, e de culturas, né? Porque aqui no Brasil, quando você termina um doutorado e você quer trabalhar para uma universidade enquanto professor, você só presta um concurso, né, vai atrás de saber quais são os concursos que estão abertos na sua área, você se candidata e você vai lá, faz a prova, passa o concurso, etc. O seu concurso é validado e você começa a trabalhar. Pronto, você não depende de ninguém para isso você depende de você mesma, entendeu? Lógico que eu sei que tem uma parte desse processo no Brasil que você está como se fosse quase uma entrevista, né? Que você dá uma aula didática na frente do departamento e que aqueles professores, eles têm, de uma certa maneira, o peso para decidir ali qual daqueles candidatos entraria naquela vaga, entendeu? Mas isso é Brasil, nível de Brasil, isso é o formato do Brasil, isso é a realidade do Brasil. Só que eu não estou no Brasil, eu estou na França. E na França a realidade é outra, certo? E tem outra coisa também. Aqui no Brasil, segundo as informações, tá, dos meus colegas, né, que eu tenho contato na UFPB, quando você você faz um concurso e você, por exemplo, tem um candidato com você, né, que está concorrendo para aquela vaga. Só tem uma vaga e tem você e aquele candidato. O candidato que entra nessa vaga não é o mais novo, é o mais velho. E isso eu acho válido, entendeu? Assim, eu acho top, né? Então, assim, só que na Europa é diferente. Na França, né, é diferente. Na França, primeiro, não existe concurso. Então, você depende totalmente do departamento. Ou seja, você manda a sua documentação, seu diploma, sua tese, manda tudo para eles, né, para se candidatar à vaga. Aí, eles fazem uma seleção, primeiro, da documentação. Eles veem de todos os candidatos que mandaram a documentação, qual é que entra no pré-requisito da faculdade e do departamento, para o cargo que o departamento abriu. Uma vez que aquele candidato aquele ou aqueles candidatos são escolhidos, aí vai ter as entrevistas, certo? Com os responsáveis do departamento. E é nessas entrevistas que aí vai ser tomada a decisão. E uma dos pré-requisitos, não é dos pré-requisitos, uma maneira que eles têm se os candidatos ficarem empatados, uma maneira que eles têm de desempatar esses candidatos seria a idade. Então, na França, eles privilegiam os mais novos. Então, se tem um candidato de 30 anos e um candidato de 35 anos, ele vai pegar o candidato de 30 anos. Tá? Isso eu digo em nível de desempate, certo? E em nível de pré-requisito também, porque segundo as informações que eu tive, eles não aceitam candidatos que tenham uma idade para eles acima dos 40 anos, certo? O ideal para eles é ali nos 30, entendeu? Então, o que pode acontecer é de você ser eliminado nas documentações, né? Porque quando eles veem que você tem acima de 40 anos, eles não dão a oportunidade para você participar das entrevistas, entendeu? Mesmo você tendo um currículo bom, tendo uma ótima experiência de profissional, mas eles privilegiam, geralmente, os candidatos mais novos, tá? Isso é a nível de França, tá? A nível de Portugal, já é um pouco parecido com o Brasil, tá? Eles não têm essa história de idade, e o que desempata os candidatos é o histórico de notas, entendeu? Não é nem o currículo Lattes, né, que é para a gente aqui, para nós lá na Europa é o Ciência Vitae. É mais a questão de notas, né? Então, os portugueses eles se preocupam muito com histórico de notas,
do doutorado, históricos de notas do mestrado, porque aparentemente os portugueses, eles, quando você manda a documentação, eles exigem o histórico de notas, entendeu? Que é para eles, talvez, que é, né, segundo as informações que eu tive com meus colegas portugueses, é um pré-requisito e até um suporte de desempate. Então é isso, gente. Devido a todo esse contexto, eu fico me perguntando, né? E tem a história também do salário, né? Portugal paga melhor do que a França, entendeu? E o Brasil paga melhor do que os dois, entendeu? Só que eu não vou vir para o Brasil, tá? Que eu não vou abrir mão da minha vida na Europa para vir para o Brasil por causa de dinheiro, entendeu? Então, eu tenho outros países na Europa que pagam tão bem quanto o Brasil. Né? A questão é que eu ia ter que trabalhar em outro país e não aquele que eu moro, né? Mas isso é uma questão só de organização, porque os países é tudo um pertinho do outro, com uma hora de avião você vai e volta, entendeu? Então a Europa do Norte, por exemplo, Suécia, Noruega, Alemanha, eles estão precisando muito de professores universitários e etc. E eles pagam muito bem, entendeu? O Luxemburgo paga maravilhosamente bem, entendeu? Então, assim, não falta países que pagam tão bem quanto o Brasil, até mais que o Brasil. Agora, estou falando no nível de professores de universidade, tá? Agora, vamos falar em nível de como é que vai ser, né? O que que vai acontecer comigo, né? Hoje, né, na gravação desse vídeo, a decisão que eu tomei é essa. Mas eu posso mudar de decisão daqui para o ano que vem, que é quando eu entrego a minha tese, tá? Então, existem duas possibilidades para mim. Eu vou me candidatar para a França e eu vou me candidatar para Portugal, tá? E eu não vou mentir, eu vou também me candidatar para alguns países da Europa do Norte, certo? Só por curiosidade, para saber se eu vou ser pega, né? E quanto seria o salário, né? Para ter esse meio de comparação. Agora, o que colegas meus europeus, né, franceses, me aconselhou era, Tâmara, um doutorado. Porque assim, gente, eu tô nessa idade fazendo doutorado porque eu tô na minha segunda profissão. Eu tinha uma outra profissão no passado, eu fiz universidade no passado de uma outra profissão e eu trabalhei nessa profissão durante anos. Só que aí, quando eu tomei a decisão de ser mãe, eu fiz uma reconversão profissional. Eu tomei a decisão de mudar de profissão, porque a profissão que eu tinha naquela época, que me pagava muito bem, obrigada, não era compatível com a vida de família. Então eu tomei a decisão de ser professora, porque eu sabia que quando meu filho estivesse de férias, eu também estaria de férias, entendeu? Porque o calendário, os professores entram de férias junto com os alunos, entendeu? Então pode ter uma decalagem de 1 dia, 2 dias, mas são parecidos. Então, eu sei que quando meu filho estaria de férias, eu estaria de férias também para ficar com ele, entendeu? Então, por isso que eu decidi ser professora. E eu decidi ser professora de universidade porque eu não consigo me imaginar dando aula para criança e nem dando aula para adolescente. Então, foi essa a minha opção. E eu paguei caro, né? Porque eu tenho que ir até o doutorado para isso. Para ser professor de universidade, né? Na França e até em qualquer lugar do mundo, né? Mas na Europa, sem doutorado, você não é professor de universidade em canto nenhum, certo? Mas aqui no Brasil, dependendo de certas áreas, você com mestrado pode ser professor de universidade, entendeu? Pronto, mas é isso. O que eu queria também dizer para vocês é que uma outra opção para mim, se por acaso, vamos supor, né, que eu não consiga vaga, porque tem outra coisa também. Lá, para eu conseguir me candidatar, tem que abrir uma vaga. E essa vaga só se abre quando o professor daquela vaga se aposentar, entendeu? Então, você imagina eu ter que esperar alguém se aposentar para eu poder abrir uma vaga para eu poder me candidatar, entendeu? É um pouco complicado, entendeu? E eu tenho minha amiga, minha vizinha, né, Audrey, que é francesa, professora universitária há mais de 10 anos. Ela faz 15 anos que ela estava esperando uma vaga que ela queria, né, para ser professora titular. E ela conseguiu só a semana passada. Ela ligou para mim dizer que ela conseguiu finalmente a vaga dela de professor titular, porque o professor titular da área dela se aposentou e aí ela enviou a documentação e ela foi aceita na vaga, entendeu? Então você imagina você esperar 15 anos para uma vaga? Isso porque, né,
ela já é professora de universidade. Agora imagina eu que estou com doutorado, recém-formada e estou atrás de emprego, como é que vai ser, né? Então é complicado, né? Por isso que assim, a França para mim é praticamente inviável, porque outra coisa, eu sou da área de francês, então é como se aqui eu fosse da área de português. Então assim, o que não falta é professor de francês, entendeu? Nas universidades e então eu acho que para mim é mais viável, talvez eu consiga ir vaga mais rápido, eu indo para outros países, como Portugal ou países da Europa do Norte, porque lá eu não ia ter essa uma comunidade enorme concorrendo comigo, né? Porque na França eu estou concorrendo com os professores de francês e porque eu estou na França, né? Então assim é complicado, no sentido assim que não vai ter muitas vagas e as poucas vagas que tiver você acha que a universidade vai aceitar um professor de francês, um francês professor de francês, ou uma estrangeira professora de francês? É uma coisa muito assim. Pode acontecer até da estrangeira talvez entrar, mas só se o currículo dela realmente tiver muito, muito acima do currículo do francês. Então, eles, querendo ou não, eles são muito patriotas entre eles, então eles se protegem, né? E é o mais do que certo. É como se no Brasil tiver um brasileiro se candidatando e um sueco. Você vai pegar o sueco para ser professor de português ou você vai pegar o brasileiro para ser professor de português? Então, assim, o departamento dali de português, vocês acham que eles vão privilegiar quem? O brasileiro, entendeu? Que a língua materna dele é o português e não o sueco. Entendeu o que eu estou dizendo? Agora, lógico, se o sueco tem um diploma altamente, etc, etc, talvez o departamento decida pelo sueco, mas é uma coisa muito rara, é uma coisa muito excepcional, tá? A gente não tem que ser hipócrita, tá? E por isso que eu penso em outros países, como Portugal, como Luxemburgo, como Alemanha, como Noruega, entendeu? Como Suécia. E outra opção para ficar na França, para eu não ter que me deslocar por causa do meu filho, porque querendo ou não, eu sou mãe de uma criança de 5 anos, que vai fazer 6, e que vai entrar daqui a pouco no primário, e eu também tenho que pensar nele, né, que eu não posso ser egoísta a esse ponto de estar uma mãe sempre viajando e o filho sozinho com o pai em casa. É uma outra opção que me deram para eu trabalhar na França e ganhar bem minha vida com o meu doutorado, o doutorado servir para alguma coisa, é eu voltar para minha área do passado, entendeu? E com o doutorado que eu tenho, mesmo que não é da minha área do passado, entendeu? Que eu estava na área das finanças, com o doutorado que eu tenho, o meu salário não vai ser igual ao dos meus colegas. Porque eles consideram, na hora da seleção, né, o meu salário vai ser diferenciado devido que eu sou doutora, entendeu? E muitas das pessoas que não conseguem vagas nas universidades, entendeu, na França, franceses mesmo, que não conseguem vaga nas universidades francesas, eles terminam migrando para o mercado privado, entendeu? Trabalhando em outras funções que não é professor de universidade e aproveitando o doutorado deles para ganhar salário alto, né? E aí foi o que minhas colegas me disseram, que, Tâmara, caso não se abra vaga tão rapidamente para você se candidatar, outra opção é você trabalhar nas empresas, né, arrumar um emprego, e devido ao seu doutorado, o seu salário vai triplicar, né? E aí tem essa opção também, gente. Aí eu tô nessa decisão, como é que vai ser meu futuro, né? Porque até agora eu não sei o que fazer, mas em contexto de Europa é essa a realidade, gente. Então eu já tô avisando para vocês, porque muitas pessoas querem estudar na Europa, super válido, pode estudar lá e de repente voltar para o Brasil, para os seus países. Mas se vocês querem estudar na Europa e também trabalhar na Europa, vocês têm que estar a parte dessas situações, tá? Porque são situações que podem mudar a parada, podem mudar as coisas, né? Então, e é um peso, né? Vocês têm que saber. Então, países privilegiam a idade, outros países privilegiam notas de histórico, entendeu? Então, tem que prestar muita atenção nesses detalhes, entendeu? Porque esses detalhes é que faz a diferença na hora de você ser aceito ou não naquela vaga que você tanto quer, na Europa. Então, é isso. Vamos ficar por aqui. Com esse vídeo, espero que vocês tenham gostado desse assunto. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar as notificações, né? E até o próximo vídeo. Tchau!